Bom dia a todos. Essa será a apresentação do trabalho de projetos em áreas agrícolas, abordando o seguinte tema: máquinas de semeadora convencional, semeadora e adubadora para sementes miúdas, apresentados por mim, Marcos, e pelos meus demais colegas, Maria e Eduardo. Bem, inicialmente, qual é a definição de semeadora e adubadora? A semeadora é denominada a máquina agrícola cuja função é colocar nos solos mais diferentes tipos de sementes dentro da densidade, espaçamento e profundidade recomendadas para o desenvolvimento produtivo da cultura. A adubadora pode ser definida como a máquina agrícola capaz de distribuir no solo variados tipos de fertilizantes. Podem apresentar as mais diversas constituições, granulados, pó ou líquido, que podem ser orgânicos ou químicos, dentro de várias densidades, seguindo as recomendações adequadas à cultura e solo a ser trabalhado. Bem, aqui temos os elementos importantes que semeadoras adubadoras de sementes miúdas possuem, alguns representados aqui por números. Inicialmente, o número 1 é um sistema de engate e acoplamento que pode ser montado ou de arraste. No caso de montado, o acoplamento acontece por meio de 3 pontos, e no caso de arraste, o acoplamento é através da fonte. Nos demais números temos 2. Sistema de levantamento e transporte. 3. Sistema de acionamento. 4. Sistema de transmissão. 5. Depósito de fertilizante e adubo. 6. Depósito de sementes acima de 3 milímetros. 7. Depósito de sementes menores do que 3 milímetros. 8. Unidade de semeadura composta por rompedores de solo. 9. Conjugado ou não conjugado ao sistema de acabamento de semeadura. E 10. E último, sistema de transferência de peso a componentes e plataformas de apoio e segurança a operadores. Na sequência, aqui são considerados alguns tipos de semente com suas respectivas características, como comprimento, largura, densidade das sementes e peso a cada 100 sementes. Por exemplo, analisando o trigo. O trigo possui um comprimento de aproximadamente 6,41 milímetros, uma largura de 3,45 milímetros e uma densidade de 1,20 gramas por centímetro cúbico. E a cada 1.000 sementes de trigo temos 47,9 gramas. E além disso, possuímos as mesmas informações para os demais tipos de sementes, como aveia, preta, centeio, arroz, milheto e demais. E por conta do tamanho dessas sementes, o mecanismo de dosagem é o volumétrico, enquanto no derrotor acanalado ou dentado, passa um punhado de sementes de cada vez. No de rosca, sem fim, o fluxo é contínuo. A velocidade depende sim da rotação, mas também do passo do mecanismo. Aqui um vídeo para exemplificar o funcionamento de um dosador, nesse caso, o de rotor acanalado, em que é possível perceber que o canal do rotor seria preenchido pelas sementes, e dessa forma a rotação desse mecanismo é determinada a quantidade de gramas por semente. Então vou deixar rodar um pouco esse vídeo. Opa, perdão. Eu destaco também o fato da máquina apresentada no vídeo ser um sucatador de disco duplo,
quebra a palha no solo, servindo para evitar o embutimento e o movimento de fluido, que faz ser sementado e comentado mais adiante. Bem, a partir do que foi exposto no vídeo, dá para se ter um entendimento de como é o funcionamento de uma semeadora e adubadora de pequenas sementes. Continuando com a apresentação, opa, aqui, deixa eu dar voltar aqui. Agora, com relação aos reservatórios de sementes e adubos. Os reservatórios de adubo são sempre na frente, ou seja, ele precisa ser depositado primeiro no solo. O reservatório da semente fica atrás, e aqui pela imagem percebe-se o chassi articulado para facilitar a flutuação transversal nos desníveis do terreno. Linhas de plantio são independentes. Os movimentos verticais aqui também acompanham os desníveis do solo. No caso dos sucatadores, para o caso de sementes, o mais utilizado é o de disco duplo, pois a forma em V um suco de... Para o caso das sementes, o mais utilizado é o de disco duplo, pois se forma em V um suco de deposição de sementes mais adequado. Pode ser com discos de mesmo diâmetro centrados, discos de mesmo diâmetro descentrados e discos de diâmetros diferenciados. Os dois últimos têm uma área menor de contato de sucatador com o solo, que facilita a abertura do suco e no corte da vegetação. Usando a haste, as superfícies do suco saem muito irregulares e a manutenção da profundidade da semeadura pode ser comprometida, mas ela vai apresentar bons resultados em solos bem preparados, que não possuam tocos ou pedras, porque nessas condições ela pode sofrer embuchamentos ou se danificar, levando ainda mais irregularidade na abertura dos sucos e na deposição das sementes. Em relação aos sucatadores e adubos, as duas opções podem ser utilizadas levando em consideração a potência vista que a haste vai sempre requerir uma potência maior de trabalho, pois oferece uma maior resistência ao deslocamento. A potência exigida depende de algumas propriedades do solo, como umidade, nível de compactação e textura do solo. Essas rodas acompanham a superfície do solo enquanto é feito o suco, garantindo a profundidade pré-estabelecida do plantio. Mesmo com os desníveis do terreno, então se a máquina passar por um montinho de terra ali mais alto durante a semeadura, em relação à superfície, a profundidade é garantida. Com relação à transmissão, as relações de transmissão são feitas por engrenagens e correntes e eixos
rígidos ou flexíveis. Uma caixa de câmbio com 5 engrenagens motoras e 5 movidas poderá oferecer 25 relações de transmissão. Muitos fabricantes adicionam mais 2 engrenagens diferentes na saída da semente para uma semeadura com roda de 80 cm de diâmetro. Está entre 0,2 e 0,9, ou seja, a cada volta do pneu, o disco da semente executa 0,2 a 0,9 voltas, com 50 possibilidades intermediárias. Os fabricantes depois disponibilizam tabelas, onde o produtor pode selecionar as engrenagens em função das sementes desejadas por metro ou utilização de escala. Aqui temos a compactação do sulco, que pode ser de roda lisa, com depressão central, como visto na figura à esquerda, pode ser de pneu murcho, na figura ao meio, e na figura à direita, de rodas em V. Aqui estão nossas referências, em especial o Balastreri, de máquinas agrícolas, e o Gadanha Júnior, de máquinas e implementos agrícolas, de 1991. Este foi o nosso trabalho e muito obrigado pela atenção.